ao contrário do que o fixismo pregava, elas sofreriam transformações, profundas modificações ao longo do tempo, em milhares de anos, foi um cara chamado de Jean-Baptiste Lamarck, ou simplesmente Lamarck, que em 1809 postulou as leis conhecidas como Lamarckismo, que seria a lei do uso e desuso e de transferência de caracteres adquiridos. Posteriormente, um cidadão inglês chamado de Charles Darwin, em 1859, através da publicação do seu livro A Origem das Espécies, citou pela primeira vez o termo seleção natural, em que, na verdade, diferentemente do que Lamarck pensava, que o meio forçava os indivíduos a se adaptarem, o meio, na verdade, ele acabava selecionando os indivíduos mais adaptados. E para comprovar que a evolução é um processo contínuo na natureza, nós precisamos entender melhor as evidências evolutivas, que realmente comprovam que esse é um processo que às vezes a gente não consegue observar, mas ele com certeza nesse exato momento está acontecendo, provocando a adaptação dos organismos. E essas evidências da evolução, portanto, elas acabam por comprovar, portanto, que a evolução é uma série de transformações que nas espécies ocorrem em função do tempo, que o meio ambiente vai selecionando os indivíduos mais bem adaptados, e todas essas evidências, como os fósseis, as evidências bioquímicas, a anatomia comparada e a embriologia comparada, realmente comprovam que a evolução é um processo contínuo. Por exemplo, um dos maiores registros que nós temos que comprova de fato que a evolução ocorre são os fósseis. Uma vez que fóssil é tudo tipo de rastro, vestígio ou então algum tipo de material deixado por um organismo que viveu há milhares de anos e que às vezes já foi extinto, não é encontrado mais hoje. Como, por exemplo, às vezes ossos desse organismo, às vezes esqueletos completos, ovos, até mesmo as fezes que o indivíduo liberou num determinado momento podem sofrer o processo de fossilização. Durante a fossilização não ocorre a decomposição completa dessa matéria biológica, ficando, claro, as partes duras preservadas ao longo do tempo. E o mais importante é que os fósseis permitem uma comparação das espécies atuais, que muitas vezes são derivadas dessas espécies primitivas que viveram aqui na Terra há milhares de anos. E essa comparação permite entender o que modificou-se ao longo do tempo, visto que a evolução é justamente isso, É uma transformação que vai acontecendo nos organismos sempre em milhares e milhares de anos. Um detalhe interessante é que os animais deixaram registros fósseis mais preservados das suas partes duras só de mais ou menos uns 700 milhões de anos para cá, visto que antes dessa época, algumas formas animais muito primitivas tinham apenas o corpo mole. E normalmente as partes duras é que são mais preservadas, justamente por não sofrerem uma decomposição completa. Visto que as partes moles, matéria orgânica, basicamente em contato com o oxigênio, sofre, no caso, a decomposição completa. É muito mais difícil a gente ter um registro fóssil de uma parte mole do que de uma parte dura do organismo. Mas simplesmente, cara, a fossilização de alguma parte permite essa comparação. Permite a gente entender, por exemplo, que os primeiros representantes do gênero Homo, o Homo habilis, por exemplo, ele tinha cerca de 600 a 650 centímetros cúbicos de massa encefálica, porque o crânio dele tinha esse volume, o que prova para nós são os fósseis. Comparando com a nossa espécie, que vai ter em torno de 1.100, 1.200, 1.300 centímetros cúbicos, ou seja, ml, de volume craniano, ou seja, dá para a gente compreender que ao longo de milhares de anos o cérebro da linhagem dos hominídeos foi aumentando o seu volume e, consequentemente, aumentando as capacidades dos hominídeos. Permite também a gente entender uma coisa, que, por exemplo, como é que eu explicaria para você que os dinossauros, grandes répteis, já habitaram e dominaram o nosso planeta por milhares e milhares de anos? Somente com o registro fóssil a gente consegue provar isso, que de fato nós temos a materialidade de objetos que formavam o corpo dele, no caso os ossos, que foram deixados pelo tempo. Então, uma das maiores evidências da evolução são sempre os fósseis. Agora, além dos fósseis, nós temos várias outras evidências. Por exemplo, as evidências bioquímicas. Todos os seres vivos eles são formados exatamente pelos mesmos componentes. Por exemplo, todo ser vivo tem água, tem sais, tem proteína, tem carboidrato, tem lipídio, tem vitaminas, tem ácidos nucleicos, formando as suas células e, portanto, o organismo inteiro. Claro que a proporção desses elementos vai variar dependendo da espécie. E varia também, no caso da água mesmo, de acordo com a idade, com o tipo de metabolismo que o organismo apresenta. Mas independentemente disso, todos os seres vivos têm a mesma composição. E um detalhe interessante é que, já que todos os seres têm a mesma composição,
todos eles têm DNA como molécula mandatária da vida, né, a principal molécula genética dentro das nossas células, uma comparação dos genes permite também estabelecer relações de parentesco entre espécies diferentes. Às vezes uma determinada espécie morfologicamente não se parece com outra, mas quando a gente analisa a genética dela e as suas proteínas, por exemplo, suas sequências de aminoácidos, nós conseguimos estabelecer relações de parentesco através das evidências bioquímicas. A anatomia comparada é um outro ponto interessante porque, pegando, por exemplo, todos os mamíferos, existem mamíferos, né, adaptados à natação, que são adaptados ao ambiente aquático, como, por exemplo, os mamíferos cetáceos, né, você pegar baleia, golfinhos, né, e etc. Existem mamíferos que são voadores, no caso apenas os morcegos. Existem mamíferos também como nós, que temos, né, membros anteriores adaptados a manipular objetos. Se a gente observar os ossos que formam, por exemplo, as asas do morcego, o meu braço, as patas de um cavalo, por exemplo, né, e as nadadeiras de um golfinho, você percebe que esses 4 mamíferos eles têm exatamente os mesmos ossos formando seus membros anteriores. Porém, esses ossos, é claro, podem ter proporções, tamanhos diferentes e também é claro que cada órgão vai ter uma certa adaptação. Porém, todos eles vão ter os mesmos ossos. Isso permite a gente fazer uma comparação anatômica e estabelecer, portanto, uma relação de parentesco entre eles. Um outro detalhe interessante é que todos os seres animais passam pelas mesmas fases de desenvolvimento embrionário. Então, por exemplo, os animais se reproduzem de forma sexuada através da liberação de gametas, que são sempre os espermatozoides e óvulos. Quando ocorre a fecundação, nós temos a formação da primeira célula embrionária, que é justamente o zigoto, ou célula-ovo, que passa a sofrer mitoses sucessivas, dando origem a blastômeros, depois a mórula, quando tem de 32 a 64, né? Blastômeros, nós já temos uma fase que não tem cavidade nenhuma, chamada de mórula. Depois ocorre a forma, né, blástula, que é justamente o aparecimento da primeira cavidade que marca, né, o início desse desenvolvimento embrionário. Depois nós temos a fase de gástrula e posteriormente a fase de neurula. Tirando os poríferos, são animais mais simples que só chegam até a fase de blástula, né, até a larva deles é chamada de anfiblástula. Os demais animais têm todas as mesmas fases embrionárias, claro, com pequenas diferenças. Fica até difícil estabelecer diferenças visuais quando você analisa os embriões iniciais de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ou seja, o desenvolvimento embrionário inicial dos grupos vertebrados é muito parecido. Tudo isso representa o quê? Que nós temos evidências da evolução e que comprovam uma ancestralidade bem distante, porém comum. Então, as evidências evolutivas, né, citadas como fósseis, evidências bioquímicas, comparação molecular, anatomia comparada e a embriologia comparada reafirmam que a evolução, como eu coloquei aqui no quadro, é um processo, né, contínuo na natureza, que a evolução se refere às transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Não se esqueça desse detalhe, esse tema, evidências, né, da evolução, ele é extremamente importante, é um dos temas mais cobrados a nível de Enem e demais vestibulares. Bons estudos!